Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Que manhã linda que temos hoje, na verdade, um dia de sol, mais um dia com saúde, livre desse coronavírus, não é verdade? Então vamos lá, animação, porque hoje é aula de ciências! Vamos lá! Pega o livro, abre lá na página 164, aqui vai ficar o contrário, 164, unidade 8, vai lá. A unidade 8 do livro de ciências está falando dos cuidados com o solo. Então a gente vai começar a leitura, depois eu vou explicando, combinado? Então vamos lá, ó. Vou começar aqui, ó, o solo. Bom, tô esperando você abrir seu livro aí, vou beber uma água, porque temos que se hidratar também, não é verdade? Então vamos lá. O solo sofre um desgaste natural, provocado pela ação dos ventos, das chuvas, da temperatura, entre outros. Esse processo é chamado de erosão. A erosão é um processo de desgaste e transporte do solo. Então, naturalmente, o solo sofre um desgaste, tá? Seja pelo vento, quando venta muito, sobe aquela poeira, está tirando do solo, está desgastando aquele solo. Quando chove, que há aquela descida de terra, também desgasta o solo. Porém, o desgaste do solo não acontece somente de forma natural também não. As ações humanas também fazem o solo se desgastar, também fazem muito mal ao solo. Então temos que ter consciência sempre do cuidado com a natureza. Vamos continuar a leitura. As atividades humanas, como a criação de animais, o cultivo de plantas e construções de cidades desordenadamente, têm aumentado esse processo. O desmatamento e as queimadas da vegetação para formar pasto também têm deixado o solo menos protegido e com maiores possibilidades de erosão. Ou seja, imagina lá uma floresta cheia de árvores com a vegetação nativa, com a vegetação natural, intocável. Há a erosão, porque chove, porque tem vento, o clima muda, então acontece a erosão sim. Mas imagina essa mesma área sem as árvores, sem a vegetação protegendo o solo. O processo de erosão vai ser muito maior, porque quando chover, quando tiver um vento forte, vai formar aquelas crateras, vai formar deslizamento de terra. Vocês já devem ter visto na televisão que quando há chuvas muito fortes aqui no Rio, em outros lugares também, acontece aquele desmoronamento de terra em morros. Por que acontece aquilo? Pode acontecer de forma natural? Sim, porém a ação do homem também contribui demais, porque tá lá tudo protegido por vegetação, por árvores que seguram aquela terra na hora de descer. Aí vão lá e desmatam tudo, cortam todas as árvores para construir casas e o que acontece? Chove e desmorona, entenderam? Então esse é um grande risco que estamos causando na natureza, um grande problema, que na verdade não é nem risco, um grande problema que estamos causando na natureza, com a construção desordenada, querem construir em qualquer lugar, querem construir o tempo todo, querem criar animais, querem desmatarem as florestas para criar gado. Aí o que acontece? Conforme o gado vai passando naquela terra ali, depois que desmata, depois que destrói, aquela terra acaba ficando sem serventia, ela não consegue mais ser uma terra
fértil, não consegue mais fazer plantação. Então, acontece o processo natural de desgaste do solo, mas o homem também está destruindo a natureza, tá? Então temos que ter consciência, temos que ter cuidado, porque nós precisamos da natureza, tá? Mas tem mais coisa que prejudica. Vira a página aí, lá na página 165. A produção de lixo exagerada é um dos principais responsáveis pela poluição do solo. Vamos entender por quê. Durante o processo de decomposição do lixo, restos de alimento, ocorre a produção de chorume, um líquido escuro e com forte odor. Ele penetra no solo, causando a contaminação e também a contaminação do lençol freático. Bom, temos que tentar sempre produzir menos lixo possível. Por quê? Você imagina lá, lixo de toda a população naquele solo. Conforme for passando os dias e aquele lixo, aqueles restos de alimento forem se decompondo, sai um líquido chamado chorume. O chorume, além de ter um odor super desagradável, ele prejudica demais aquele solo. E não só o solo, ele não fica somente ali no solo, tirando os nutrientes do solo. Ele entra também nos lençóis freáticos que ficam abaixo do solo, onde passa água. Então, sempre temos que ter consciência. A natureza necessita da consciência das pessoas, tá? Tem mais um detalhe que prejudica muito o solo. Vamos continuar a leitura. A aplicação de inseticidas e agrotóxicos nas atividades agrícolas também podem alterar a composição do solo e contaminá-lo. Esses produtos são altamente prejudiciais à saúde das pessoas. Ou seja, geralmente, na produção de alimentos na agricultura, utiliza-se inseticidas e agrotóxicos para evitar a contaminação, para evitar insetos, para evitar larvas, para evitar que eles comam o alimento, as folhas e prejudique a produção, tá? A plantação. Só que combate os insetos, as larvas, porém, imagina aquele agrotóxico todo no solo. Ele destrói todos os nutrientes daquele solo, todos os sais minerais, a composição daquele solo fica prejudicada. E além disso, agrotóxicos e inseticidas estão sendo jogados ali nos nossos produtos. Também fazem mal para a nossa saúde. Vocês já ouviram falar em alimentos orgânicos? Sim ou não? Bom, orgânicos são produzidos sem o uso de agrotóxicos e inseticidas, ou seja, eles são muito mais saudáveis, porém ainda são caros, então, e difícil acesso, nem todos os lugares você encontra, mas sempre que possível temos que dar preferência aos alimentos orgânicos, tá? Vou pedir agora para vocês fazerem os exercícios da página 165, 166 e 167. E daqui a pouquinho eu mando a correção, tá bom? Beijinho!